A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 342 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando hoje a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu espero que você consiga separar um tempo, se dedicar a essa leitura. Deus irá te abençoar poderosamente. A nossa porção de hoje vai do capítulo 1 de Colossenses até o capítulo 4. É uma leitura rápida, dinâmica. Eu creio que Deus irá abençoar poderosamente a sua vida. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 1 de Colossenses, e o verso é o de número 17, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Amém? Bom, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, alguns chegam a dizer, que talvez Paulo tenha passado pouco ou não tenha nem pisado nessa igreja. Mas o que é mais importante aqui é que Paulo tem um tema e um propósito central nessa carta. Ela também é considerada uma carta da prisão, e nós vamos ver isso lá no finalzinho dela, nós temos evidências, E ela então provavelmente foi escrita também, como algumas que nós já vimos, próximo do ano 60, 62 depois de Cristo. E Paulo tem um propósito central nessa carta, como eu já disse. Qual é o propósito central de Paulo? É falar da pessoa de Cristo Jesus. Observa que o Evangelho, ele tem um tema. O Evangelho não é para falar de prosperidade, de carro, de casa, de sonhos, projetos. Não. Não posso falar sobre isso? Pode. Mas o Evangelho, ele é para falar de Jesus, correto? Então qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer igreja que ocupe mais tempo falando sobre curas, milagres, bênçãos, carros, prosperidade, do que falando da pessoa de Cristo Jesus, essa igreja está pregando um evangelho falso, como nós já vimos lá em Gálatas. Qual é o grande problema de não falar de Jesus? O grande problema é que quando nós não falamos de Jesus, não é o evangelho que nós estamos anunciando. Podemos estar anunciando uma palavra motivacional, e podemos estar anunciando até uma mensagem, vamos dizer assim, com base bíblica, mas não uma mensagem evangelística. A mensagem evangelística, ela fala de Cristo Jesus e como ele deixou o céu, veio ao mundo, viveu como homem, morreu e ressuscitou pelo nosso pecado, e que agora ele está sentado à destra de Deus o Pai. E o Evangelho não fala de outra pessoa, de outro nome, a não ser o nome de Jesus Cristo. É o que nós vamos ver aqui nessa carta. Bom, ele começa dando graças a Deus, porque ele percebe que o Evangelho que chegou a essa igreja tem produzido neles grande resultado. O que nós podemos perceber é que havia um homem, um discípulo de Paulo provavelmente, chamado Epáfras, e ele foi uma das pessoas responsáveis por cuidar e fazer essa igreja crescer da forma que ela cresceu. Ele também vai dizer algo interessante que nós já vimos nas outras cartas sobre a necessidade que uma igreja tem de frutificar. E ele vai dizer que o Evangelho, que age por meio do Espírito Santo, foi responsável para que essa igreja produzisse fruto. É o que ele diz lá no verso de número 6 do capítulo 1. E que chegou até vocês esse evangelho que está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde os dias em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Observe que coisa interessante, que a graça de Deus, ela não deve ser apenas ouvida e sentida, ela precisa ser entendida. E nós temos, na maioria das igrejas, um conceito de sentir. Então, o cristão, ele se preocupa muito em sentir Deus, em sentir o Espírito, em sentir o mover, e ele não se preocupa em entender.
nós podemos observar que 2 reuniões nas igrejas, geralmente, não digo que são em todas as igrejas, mas 2 reuniões nas igrejas são as menos frequentadas, que são as de oração e a de estudo bíblico, porque é o que mostra aonde os cristãos têm menos interesse de empenho, né? Nós vamos ver também nessa carta que quando um cristão se prontifica, se relaciona, quando ele tem interesse de buscar aí um relacionamento com o Evangelho e com Cristo Jesus, ele tem potencial para produzir frutos de boas obras, é o que diz lá no verso 10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então observa que Cristo ele espera da igreja resultados, ele espera que a igreja frutifique para ele. Então nós devemos nos responsabilizar em frutificar. Quando nós chegamos no verso 13 em diante, nós vamos ter uma extensa dedicação de Paulo em falar que quem é o responsável por toda e qualquer boa obra e toda e qualquer ação que nos leve a glorificar a Deus é Cristo Jesus. E nós vamos perceber muito mais que isso. Além de Jesus ser o agente principal de um cristão fazer as boas obras, boas ações, se santificar e glorificar a Deus, Cristo também é o responsável de trazer a manifestação e a revelação de Deus o Pai para todos os homens, correto? E eu quero ler aqui essa primeira parte, né, esse louvor que ele separa a Cristo Jesus. E ele diz assim, eu queria que você observasse que sempre quando ele vai dizer algo positivo, algo bom, qualquer ação salvífica de santificação, ele atribui a Cristo. Mas quando ele vai falar do homem, ele sempre atribui pontos de faltas ou pontos negativos, o que prova, mais uma vez, o que nós já vimos em Romanos, o que nós já vimos em Éfeso, o que já vimos em Filipenses. Toda boa ação vem de Deus, correto? O homem é incapaz de produzir frutos positivos. Então ele diz assim, verso 13, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem, no caso ele, temos a redenção e remissão dos pecados. Então só aqui nós temos libertação do poder das trevas, nós temos um transporte para o reino do Filho da Luz, em Cristo nós temos redenção e remissão. Verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por causa dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu e quer sobre a terra e quer nos céus. Então, ou seja, só existe um meio de haver reconciliação entre Deus e qualquer criatura. Qual é o único meio, pastor, de haver reconciliação, paz, relacionamento? Somente por meio de Jesus. Quero só dar um destaque aqui, que no verso 15 diz assim, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Algumas pessoas que não fazem uma exegese correta ou que são mal intencionadas, dizem que aqui está dizendo que Jesus é o primeiro criado de todas as coisas. Isso não é uma verdade, porque no Evangelho de João ele disse que ele sempre teve uma glória junto com o Pai, o que significa que ele sempre existiu juntamente com o Pai. O que ele quer dizer com primogênito de toda a criação? Que toda a criação partiu da pessoa de Cristo Jesus. Sem ele nada existiria, correto? Então isso aqui é muito importante. Amém, amados? Verso 21. E vocês, que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam. Então observe que quando ele fala do homem, o homem em si mesmo é
incondicionável para a salvação, correto? Verso 22. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, observa que toda obra boa parte de Jesus. Verso 23. Se é que vocês permanecem na fé alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Então, observa que Cristo é o centro dessa carta, ele é o centro do evangelho, e se Jesus não é o centro de uma pregação, de uma igreja, de um trabalho, de um projeto, isso não é evangelismo, isso não é evangelho verdadeiro. Bom, depois Paulo vai falar do mistério do evangelho. O que é o mistério do evangelho? É a anunciação de que Cristo é poderoso para salvar todos os homens, inclusive os gentios, como nós já vimos em Efésios. E lá no verso 27 ele diz: e a este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Qual é o mistério então? Que Cristo em vocês, a esperança da glória. Sem Jesus, irmãos, sem Jesus, não há esperança de que nós iremos entrar no céu. Não há esperança de que o homem pode abandonar o pecado. Não há esperança de que o homem pode ser bom, justo, santo, irrepreensível. Então o homem é completamente dependente de Jesus e da sua obra para poder se salvar e chegar ao reino de Deus. Correto? Depois ele vai dizer assim no capítulo 2, verso 1: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face, que nos dá a entender que talvez, eu, por exemplo, talvez esteja até ausente nesse estudo, mas talvez Paulo não tenha pisado nessa igreja. Bom, novamente ele volta a falar que o mistério de Deus é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros de sabedoria. E novamente ele vai falar então da plenitude da vida em Cristo, ou seja, só tem um meio de nós termos uma vida completa, plena e satisfatória. Qual é esse meio? Cristo Jesus. Temos que viver por Ele, temos que crer nele e temos que buscar a salvação somente dele. Olha o que ele diz então a partir do capítulo 2, verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele e confirmados na fé que foi ensinada a vocês, crescendo em ação de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Aqui ele está falando dos preceitos judaicos e também dos preceitos da filosofia, correto? Então nós temos que tomar cuidado. Qualquer preceito, qualquer ensinamento, qualquer doutrina, seja de uma igreja ou não, que não seja bíblica e não seja cristocêntrica, deve ser rejeitada por nós. Agora, olha o que ele vai dizer do verso 9 em diante. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, toda o estado completo de quem é Deus e a sua pessoa está em Jesus, o que prova que Jesus é Deus. Verso 10. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, ou seja, ele está acima de todo senhorio, quer seja anjos, demônios ou qualquer outra atividade, correto? Verso 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Agora olha o que ele diz do homem. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Olha que mensagem linda do verso 14. Cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Olha que obra que Jesus fez. Jesus pegou toda a obra de condenação, toda a dívida de pecado,
toda a maldição que era lançada sobre nós por causa da lei e por causa do nosso pecado, ele pegou e encravou na cruz do Calvário para nos fazer livres. Assim, quem ficou na cruz não foi Cristo. Jesus não é mais crucificado. Jesus agora é glorificado. Quem ficou na cruz, pastor? Quem ficou na cruz foram os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas culpas, as nossas transgressões e as nossas maldições, para que dela nós descêssemos com Jesus e tivéssemos direito da vida eterna. Bom, quando nós estávamos falando aqui, que ele estava falando de preceitos humanos, ele estava falando do judaísmo e de práticas judaicas, isso fica claro no verso 16 e 17. Algumas igrejas, nós já falamos sobre isso, e aqui não é para atacar, não é para apontar, mas é para ensinar. Algumas igrejas insistem em dizer que nós temos que guardar meses ou dias como sábado, ou que nós temos que nos privar de alguns alimentos, correto? E na verdade não há necessidade disso mais. E aqui tem uma explicação excelente, o porquê nós não precisamos. Capítulo 2, verso 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dias de festas, ou lua nova, ou sábados. É muito claro aqui, irmãos, muito claro. Por que nós não precisamos estar presos a não comer carne de porco, a não guardar sábado e qualquer outra festa judaica? O verso 17 explica. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Então ele está dizendo assim, olha, tudo que vocês viram no Antigo Testamento, as leis cerimoniais, as festas, os rudimentos da lei, a guarda do sábado, tudo isso apontava para Jesus, era uma sombra, era algo que não era claro, correto? Mas quando Cristo veio, o mistério que nós estamos falando aqui constantemente nas cartas de Paulo, esse mistério foi revelado. Qual é o mistério revelado? A salvação não é mais pela prática dessas coisas, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então ele vai dizer que nós não devemos deixar que esses tipos de pessoas, essas igrejas, venham ser árbitro do nosso coração. No capítulo 3, então, ele vai falar sobre a antiga e a nova natureza, correto? Obras da carne, fruto do Espírito. Obras das trevas, frutos da luz. Lembra? Nós já vimos em Gálatas e vimos em Efésios. E agora nós vemos novamente. Então ele vai falar que se nós já nascemos de novo, ou seja, se nós já nascemos da água e do Espírito, nós temos que buscar as coisas que são lá do alto, as coisas que são do céu, de onde Cristo veio, e de onde vai ser manifesto como nós seremos. O que você vê agora de você mesmo, essa pessoa que você está vendo, o Tiago também, não é o que nós somos. Nós somos aquilo que Deus nos preparou para sermos lá no céu, correto? Então esse corpo de carne, esse corpo terreno, ele é temporário, mas a nossa vida verdadeira está escondida lá com Jesus. Então quando ele vier, ali sim nós vamos saber qual é o nosso nome, qual é o nosso corpo e quais serão os nossos galardões, amém? Então isso é muito importante. Depois ele vai falar sobre a velha natureza, que é uma natureza de pecado, de erro e de transgressão, e ele vai falar sobre uma nova natureza. Quero destacar sobre isso aqui 2 versículos, que é o verso 14 e 15, que ele diz assim: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quer buscar a perfeição? Quer alcançar o nível do homem maduro, do homem espiritual, que se parece com Jesus? Busque a prática do amor. Nós já vimos isso em Corinto, vimos isso em Gálatas, vimos isso em Efésios, vimos isso em Filipenses, estamos vendo agora em Colossenses, correto? Verso 15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados. Então, ou seja, o que é um árbitro? É aquele que decide, é aquele que arbitra, é aquele que toma decisões. Quem deve tomar decisão em nós? Somos nós mesmos? Não. É a paz de Jesus quem deve fazer isso, correto? Depois do verso 17 ele diz: e que tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ações, façam em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus. Depois ele tem conselhos para os casais, né, para os homens e para as mulheres, como nós tivemos também em Efésios, correto? E também tivemos em Corinto. E depois no capítulo 4, no verso 3, nós temos aqui uma condição que nos diz que Paulo estava preso, que diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus
nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então Paulo está dizendo, eu não fui preso porque cometi algum delito, eu fui preso porque estava falando que Jesus é o Salvador, correto? Orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Amém? Nós temos aqui também, novamente, uma referência a muitos homens que estavam cooperando com o Evangelho, né? Dentre deles, nós temos aí Marcos, que foi aquele que Paulo teve uma discussão em Atos, como nós já vimos. Temos também Lucas, né, o médico amado que escreveu o Evangelho, livro de Atos. Mas eu quero destacar novamente Epáfras, correto? Lá no verso 12. Esse homem, novamente aqui citado, de excelente trabalho. E olha que mensagem linda foi deixada a respeito dele. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês. Como que Epáfras lutava? Em oração. Lindo, né, amados? Glória a Deus. Aqui também no verso 16, nós temos uma nova revelação muito importante para quem estuda as cartas apostólicas. Que muitas das vezes uma carta ela era mandada principalmente para uma igreja, mas muitas das vezes ela era lida em outras igrejas. Então nós vemos aqui essa carta que foi mandada para a cidade de Colossos, mas que deveria ser lida também na cidade dos Laodicenses. E havia uma carta que estava sendo enviada para lá, que deveria ser lida aqui. Então, ou seja, Paulo escreveu muitas outras cartas, e que nós talvez não conhecemos e não vamos ter o privilégio de conhecer. Mas uma coisa é certa, todas elas tinham praticamente o mesmo conteúdo, que era Cristo Jesus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra os seus olhos, feche seu coração e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos. O Senhor é digno, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Ninguém é como tu, Senhor. Tu és incomparável. E reconhecemos que o centro do Evangelho é o Senhor. Reconhecemos que fora de ti, Jesus, não há salvação. Que salvação somente em seu nome. Que somente o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. E que tudo o que nós fizermos deve ser feito para a sua glória. Senhor, nos dê essa graça de te servirmos com excelência. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo domingo.